Fala, pequeno investidor, tudo bem? Se você está iniciando nos investimentos, esse vídeo é para você. Sabe por quê? Eu vou contar quais são os 5 principais erros de um investidor iniciante. O primeiro deles, se você está fazendo para agora, é ficar pagando taxa de corretagem nas suas operações da Bolsa de Valores. Hoje em dia a gente tem um monte de corretora que oferece serviços de corretagem tanto para compra quanto para venda de ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, em que as taxas são R$0, são taxas isentas. Isso é muito importante. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina o seguinte, você comprou uma ação pelo preço de R$10 e a corretora que você usa te cobrou uma taxa de R$5 para fazer essa operação. Ou seja, você teve aí praticamente 50% a mais do valor de compra que você gastou em taxas. Vamos imaginar que essa ação bombou, foi uma baita de uma ação, um excelente investimento. Essa ação dobrou de valor, ela se valorizou 100%. O que isso quer dizer? Que então a ação passou a valer R$20. E aí você resolve vender essa ação. Quando você executou essa venda dessa ação por R$20, você pagou mais 5 de taxa. Isso quer dizer que você comprou a ação por 10, vendeu a ação por 20. Né? O preço da venda menos o preço da compra, a gente vai falar que foi seu lucro. R$10. Desses R$10 você vai subtrair R$5 que você pagou no momento da compra e subtrair de novo mais R$5 no momento da venda. Sabe quanto você lucrou na verdade? 0. Quer dizer que você fez um investimento que se multiplicou por 2, valorizou 100% e você embolsou R$0, porque você ficou pagando uma taxa abusiva em cima de um valor investido muito baixo. Então, quando somos pequenos investidores e a gente está fazendo aportes de valores menores, é muito importante que a gente não pague taxa nenhuma. Caso contrário, isso vai machucar demais a rentabilidade do seu investimento, igual o exemplo que eu dei aqui. E hoje em dia tem várias corretoras que têm oferecido esse serviço para nós investidores com R$0 de taxa. Algumas delas aqui, a Rico, Clear, Toro Investimentos, Banco Inter, Isinvest. Tá vendo? Aqui são 5 corretoras que eu acabei de dar o nome que oferecem esse serviço sem cobrar taxa nenhuma. Devem existir outras também por aí, tá? Essas foram só alguns dos exemplos que eu tô dando para você aqui. Então, para de pagar taxa se é que você está pagando. E o segundo erro mais comum dos investidores iniciantes é cair em papinho de rentabilidades estratosféricas sem risco. Isso não existe. Cara, você já deve ter visto aí alguém fazendo uma propaganda na internet ou até te oferecendo um investimento que retorna 5% ao mês, 3% ao mês, 10% ao mês. E eles ainda falam que esse investimento não tem risco. Você pode investir. Hoje em dia, normalmente, o que está na moda muito é essa questão de investimento em criptoativos. Então, não, você investe aqui nesse fundo, ele te retorna 5%, 10% ao mês sem risco, porque eles estão fazendo trade de bitcoins, estão minerando bitcoins em Iowa, sei lá onde é que fica esse lugar. Então, cara, não caia nessa. Ah, não, mas pô, um amigo meu que me indicou e tal, ele não vai me enganar. Cara, às vezes ele também não sabe. Então, sim, isso não existe. Dinheiro fácil não existe. Você sabe, provavelmente, como é difícil ganhar dinheiro. Você deve ter seu trabalho aí, você trabalha muitas horas por semana, por mês, e esse suor todo tem um custo. Então, cara, não pega esse dinheiro e investe em alguma promessa aí de dinheiro fácil, de rentabilidade alta, sem risco, que a chance de você se dar mal é enorme. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. Não caia nessa. Eu vou contar um exemplo aqui de um pequeno investidor que me mandou uma mensagem no Instagram recentemente. Ele mandou uma mensagem dizendo que ele já tinha perdido R$30 mil em um investimento que ele fez e ele não sabia o que fazer. Ele colocou um dinheiro, que eu não sei quanto que foi, em uma ação que eu tenho certeza absoluta que ele não tem ideia do que essa ação faz, do que essa empresa vende. Sabe por quê? Eu fui dar uma olhada nessa empresa, eu também não conhecia. E é uma empresa que nunca deu lucro. É uma empresa aí que está dando prejuízo há muito tempo, que está em recuperação judicial, e ela estava sendo negociada a menos de R$1 e de repente teve um pico na negociação dela, ela subiu 100% em um dia, e aí provavelmente nessa subida alguém quis fazer um trade, não quis ficar de fora desse negócio, comprou essa ação, esperando a ação multiplicar de novo por 2 no dia seguinte. Isso não aconteceu.
A ação desabou e a pessoa já tinha perdido até aquele momento 30 mil reais. Então fica ligado e não cai nesse tipo de erro de acreditar que existe investimento que vai te dar dinheiro fácil. E o terceiro erro mais comum que eu vejo é a pessoa investir sem ter ideia do que ela está fazendo. Ela compra uma ação ou um fundo imobiliário ou até qualquer outro tipo de investimento porque um amigo deu uma dica, porque um colega de trabalho comentou no almoço que aquele investimento era um bom investimento, que ele recebeu uma dica de alguma outra pessoa, daquele primo distante, sabe aquela coisa toda? Cara, não faça isso. Só coloque o seu dinheiro onde você sabe que você está investindo. Entenda aquele lugar que você está colocando seu dinheiro. Não cai nessas dicas, não acredite em qualquer matéria que você lê na internet, que a gente já teve aí vários exemplos de Cogna é 15, Via Varejo é 30, aquelas coisas todas, né? Aquele monte de fórum na internet fazendo como se fosse uma torcida organizada. E não é assim que funciona o mercado financeiro. Então não caia nessa dica fantástica do amigo. Isso aí, cara, a chance de você se dar mal é enorme. Tá cheio de história de gente que acreditou nessa famosa dica e perdeu uma grana preta. O quarto erro mais comum é comprar e vender na hora errada. Nossa, esse é um que acontece o tempo inteiro. E é normal, sabe por quê? Nós somos seres humanos. E como ser humano, a gente tem um instinto de sobrevivência muito forte. Aquele famoso lutar ou correr. Então, quando você está no mercado de ações e eventualmente tem uma ação que começa a cair demais, começa a bater um desespero, né? Você fala, meu, essa ação não vai parar de cair, e agora? Aí você vê um monte de gente vendendo, aquele monte de notícia catastrófica na internet. O que é comum as pessoas fazerem nesse momento? Elas agem por instinto e vendem as ações. Ou seja, quando as ações estão caindo em baixa, a pessoa vende. E aí quando a ação começa a subir de novo, começam a ver várias notícias positivas na internet, e além disso, aquele instinto seu, né, de não querer ficar de fora, é muito comum, né, você não querer ficar de fora de alguma coisa, tá todo mundo lá e você vai ficar de fora disso. Então, e aí nesse momento, você acaba comprando a ação quando ela está valorizada, quando ela subiu de preço. E aí você perde dinheiro também. E aí o que acontece? Quando ela está em baixa você vende, quando ela está em alta você compra, você fica rodando patrimônio, perdendo dinheiro, você fica louco da vida e sai falando o quê? Bolsa de valores é um cassino. Bolsa de valores é um cassino. Vou sair fora disso aqui. E aí é isso, você perde dinheiro e perde uma excelente oportunidade de investir em ativos de qualidade. Então fica ligado, controla o seu instinto, pensa com calma. Se você está conectado um dia no home broker e tá aquele caos todo, cara, fecha o computador, vai tomar uma água, vai fazer outra coisa, para você não fazer besteira. Antes de eu falar o quinto erro mais comum, eu vou pedir para você deixar aqui no comentário qual desses 4 que eu já contei você cometeu. Eu já cometi, eu tenho certeza que você já deve ter feito um deslize aí, pelo menos um deles. É muito comum no começo a gente fazer erros desse tipo. E aí, você que está até aqui, depois do quinto eu vou dar um erro bônus, que é muito comum os investidores iniciantes caírem. Então agora vamos falar do quinto. E esse erro é o seguinte: você tem uma ação, essa ação se valorizou, beleza? Aí você começa a olhar e fala, putz, essa ação andou até mais do que eu imaginava. E você olha para a bolsa de valores, você vê outras oportunidades de ações mais baratas, mas você não tem dinheiro. Aí você pensa, será que eu vendo a ação e compro essa outra aqui? Ou não? Putz, normalmente tem lá uma vozinha na sua cabeça que fala assim, Pô, mas se você vender essa ação continuar se desvalorizando, você vai ficar de fora dessa. Melhor não vender. Pronto, tá dado o erro. É aquela famosa ganância. Você tem um objetivo para o investimento, aquele objetivo foi concluído, você enxerga outra oportunidade e aí com medo daquela ação continuar se valorizando mais no tempo, você fica com ela. Putz, pode ser que ela continue se valorizando? Sim, claro que pode, mas também pode ser que ela caia. É o eterno descontentamento do investidor, né? Quando a ação sobe e você vendeu, você fica chateado porque você vendeu cedo demais. Quando a ação cai e você não vendeu, você fica chateado porque você não vendeu. Então, coloca um objetivo para aquele investimento, coloca uma meta mesmo. E aí, cara, quando bater essa meta, você reavalia. Você pode esticar essa meta, né? Rever essa meta, esticar ela um pouco com um valor mais alto. Ou você pode até resolver vender essa ação e beleza, fica bem com isso. Esquece ela, vai para outro investimento. Não fica sofrendo depois se a ação subir, você fica com aquele pensamento, né? Putz, eu perdi aquela valorização. Cara, fazia parte do seu objetivo. Você colocou uma meta, você criou um plano e você seguiu o plano.
na média e no tempo, você, se o plano for bem feito, obviamente, vai acertar muito mais do que vai errar. E a dica extra que eu vou dar aqui nesse vídeo é uma dica que para mim vale muito. É o seguinte: cuidado com a diversificação. Ué, Lucas, mas você sempre fala em vários vídeos que diversificação é segurança. Sim, diversificação é segurança. Agora, não vai diversificar demais quando o seu patrimônio ainda não é grande. Exemplo, tá? Aquela pessoa tem R$100 para investir. Ela vai lá e compra 10 ativos. Compra 10 ações diferentes, cada uma aí por R$10. Meu, se uma dessas ações, de novo, se valorizar 100%, a pessoa vai vender por R$20. Puxa vida, você conseguiu acertar a ação, aquele investimento, você fez um bom investimento, só que você só tinha investido R$10, porque os seus outros R$90 disponíveis você diversificou em outras 9 empresas. Então cuidado com diversificação. Tem aí no mínimo R$200 a R$300 investido em cada ação, para depois você começar a diversificar em outra. Quando você juntar mais R$200, R$300 nela, você pensa em diversificar em outra, justamente para quando você tiver aí no início dos seus investimentos com o valor investido mais baixo, se essa ação eventualmente se multiplicar por muito, como o valor investido vai ser pequeno, o seu retorno financeiro também vai ser pequeno, o seu ganho de capital vai ser pequeno. Beleza? Só fica ligado com o seguinte: se você tem aqueles R$300 investidos numa ação e ela cair eventualmente 20%, a gente está falando que ela vai desvalorizar, o seu patrimônio vai desvalorizar R$60. Se você está bem com isso, se você entende que renda variável varia, então é normal que isso pode acontecer. Continua fazendo seus aportes. Se você escolheu bem a ação, no tempo, esse investimento tem tudo para se multiplicar por 2, por 3, por 10. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida e até a próxima.